Já entramos na sala. O que eu estou vendo, vocês estão vendo também, é isso? Então, beleza. Vai ser muita mordomia a partir de agora, né? O pessoal vai se acostumar a querer pegar a aulinha gravada. Olha só, estão todo mundo alegrinho aí, não sei por quê. Pior que agora eu não vou nem poder mentir, rapaz. Daí vai. Ah, agora te cuida, Marcão. Vamos lá que tá tudo sossegado. É, Então, acho que a ideia é legal, né? Que veio de vocês aí. A gente faz isso direto nas aulas da EAD, né? É o método que a gente usa lá e depois disponibiliza a gravação para os alunos também, né? É, Quem sabe adotar uma prática dessa seja até interessante. Eu não tinha me tocado muito disso. Mas, enfim, nós vamos trabalhar então com esse projeto aqui de vendas, a parte 2, certo? Então, vocês têm ali o Git, né, para download dos projetos. Ah, vamos lembrar que isso aqui é disciplina de programação orientada a objetos 2, tá? Até deixando bem claro aí o Luandê já está se manifestando lá, né, que é bem importante. O pessoal está fazendo trabalho já de serviços web em programação orientada a objetos, programação orientada a objetos e serviços web. Daqui a pouco o que entregar tá valendo, né? Então, vocês estão com esses projetos todos aqui, bora lá. Peguei o projeto, então. O meu banco de dados também já está ativo aqui, né? Tá sendo executado pelo WAMP. Até vale destacar, né, que o WAMP é porque vocês têm a disciplina ali de desenvolvimento web que o professor acaba utilizando, né, para fazer o container de aplicação web. E o WAMP tem essa característica de você poder iniciar, né, gerenciar ali o seu servidor de banco de dados, porque na verdade ele acaba sendo, o AMP faz o papel de um servidor, né, de aplicação web, com suporte, inclusive, né, a outros serviços, que é o caso do MySQL. Eu, particularmente, não, no meu computador, eu não uso o AMP, então eu instalo lá o MySQL, eu pego o community, né? Aí ele instala um server, então, quando eu inicio o computador, o meu server de banco de dados já inicia automaticamente. Iniciou o computador, o server já levanta automaticamente. Aqui a gente tem que startar, né, o AMP. Então, são coisas independentes para você saber, né? Eu já fiz, então, essa inicialização e eu quero ver como é que está o banco de dados aqui, que a gente já começou na aula passada, né? Então, vou abrir o Workbench, iniciando o servidor. É, a nossa atual situação, que é o banco de dados DB Vendas, ele tem as tabelas categoria, cliente e produto. Aqui, nessa tabela, já existe a relação de categoria com produtos. Foi aquele primeiro script que a gente rodou. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui, que ele fica registrado aqui. Ó, foi esse primeiro script aqui que a gente executou, né? Ó. Estão lembrados? Que tinha a tabela de categoria, a tabela de produto, a tabela de cliente. Lembrando, o meu cliente aqui em vendas é diferente do cliente que vocês têm lá na lavação. Na lavação, o cliente lá vai ter herança. Aqui eu vou, quando falar de herança, vai ser o fornecedor. Vamos lembrar de aulas anteriores, semestre passado. É, Então, olha só, a tabela categoria é essa que a gente vinha tratando até então. Agora nós vamos tratar também a tabela de produto. Então, o produto tem uma relação
né, com categoria, uma relação de, no caso, muitos para um, né, onde muitas categorias estão em um produto. Ou se não, você quiser fazer a leitura ao contrário, também é válido, né? Um para muitos. Ou seja, você tem um produto e cada produto tem uma categoria. E para isso, então, é necessário a declaração, né, do ID da categoria na tabela de produto. E a gente faz, então, a declaração de uma constraint para fazer o relacionamento. O relacionamento entre produto e categoria. Onde eu estou dizendo que o ID categoria da tabela de produto vai fazer uma referência ao ID na tabela de categoria. Tem alguns que preferem não colocar constraint direto na hora de criar a tabela, né? Alguns fazem isso depois de criar a tabela, então faz posteriormente um alter table add constraint, né? Daí vem o nome da tabela, né? Produto add constraint, alguns fazem isso, tá? Tiram as declarações de constraint da criação da tabela. E deixa só mesmo aquela ideia de você poder visualizar diretamente, dar uma ênfase assim nos atributos. Mas a gente sabendo que há esse relacionamento, dá para fazer direto também. Então, lembrando que para essas tabelas, normalmente eu crio alguns inserts aqui para saber exatamente, ter uns dados já de teste depois. E saber também se o meu banco de dados está se comportando conforme eu programei a criação das tabelas ali. Então, olha só. Primeiro, eu criei categoria, depois produto. Eu não posso fazer invertido, porque um depende do outro. E nesse caso aqui também, ó, primeiro eu insiro dados de categoria. E depois eu vou fazer o insert na tabela de produto. Por que depois? Porque produto precisa do ID da categoria. E esse ID tem que ser um ID conhecido. Então, olha só, eu criei duas categorias, eletrônicos e vestuário, logo eu tenho os IDs 1 e 2. Então, os dois primeiros produtos que eu registrei foi de categoria 1, os dois últimos de categoria 2. Certo? Então, isso aí só para fim de teste mesmo, né? Se vocês visualizarem aí ó, o conteúdo das tabelas, né? A tabela de produto, então, está ali com os 4 registros, e esses 4 registros, cada um deles com uma categoria apropriada, fazendo essa relação. O que nós queremos, de fato, nessa parte 2 é fazer com que o programa tenha esse comportamento aqui, ó. Eu vou executar, né, para vocês ver primeiro como é que vai funcionar. Então, olha só, o cadastro de categoria é o que a gente vinha fazendo até então. Nós já temos aqui um erro. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Problemas. Olha, que sempre é bom, né, a gente explorar aqui um pouco o retorno da falha, mas ele está dizendo aqui ó, que o acesso foi negado para o usuário root e usando uma senha. Então, isso muito provável que esteja na classe de conexão com o MySQL, onde eu faço as configurações de acesso. E está aí, exatamente, ó. Então, na verdade, agora ele vai acessar o DB Vendas 2. Deixa eu ver que script que é esse. E a senha está como admin. O DB Vendas 2, na verdade, eu não tenho também. Se a gente olhar na nossa base, a gente tem o DB Vendas. Já daria suporte ao que eu quero, mas eu vou fazer a coisa correta aqui para vocês não se perderem depois também. Provavelmente eu adicionei mais alguma coisa no script. Os scripts eles estão disponíveis em other sources.
Banco de dados. E aqui está o script vendas 2. Deixa eu ver o que tem nesse cara. O vendas 2 ele já vai ter também a consideração aqui para relacionamento um para um, de produto com estoque. De fato, eu não estou ainda considerando o estoque aqui. Então, eu vou manter aquele script DB vendas mesmo. Depois a gente faz a consideração do estoque. Certo? Então, a única coisa que eu vou fazer é o quê? Na classe Database MySQL, eu vou mudar aqui para DB vendas, tirar de DB vendas 2 e deixar só DB vendas. Certo? Então, vou parar a execução aqui do programa. Já tirei a senha. E vamos executar. Até eu quero ver aqui se no DB Vendas 2 eu já estou considerando o estoque também. Já estava, então isso vai me dar problema. Não? Então vamos tentar aqui. Acho que está funcionando tudo, tudo bem. Deixa eu ver aqui se tem ó, o processo de estoque. É, realmente, gente, eu vou ter que botar para a gente tratar depois ali o relacionamento um para um. Deixa eu ver se o Debenda, o primeiro projeto já não dava conta disso. É tanta coisa já, tantas disciplinas aí que a gente acaba. Não, mas não tinha produto ainda não, tá certo. Então eu vou executar. Eu temo que. Deixa eu ver aqui. Se eu executar uma inserção de produto, deixa eu ver se ele vai aceitar. Daí a gente toca a ficha como tá aqui. Deixa eu fazer um teste aqui. Bem teste mesmo. Não, aí aqui que ele está dando aqui de mensagem, tem que cuidar aqui porque ele já vai usar o estoque. Então vamos lá. É, eu vou corrigir isso aqui já, deixar prontinho aqui para depois a gente tratar a outra parte também, não tem problema. Vamos lá, parei o programa. Vou pegar aqui o script 2, vou copiar esse carinha aqui, ó, tá? Vocês podem fazer isso também, ó. Eu estou pegando o script sistema de vendas 02, certo? Embora que a gente vai se ater, por enquanto, à relação de produto-categoria, depois vocês também já vão experimentar ali a relação 1 para 1, onde vai ter produto e estoque. Então, estou copiando esse cara e vou levar lá para o banco de dados, para o Workbench, e aí eu vou criar aqui um novo script. Só acho que eu não copiei. Ctrl C e Ctrl V. Agora tá beleza, ó. Tá? Então ele vai criar o DB Vendas 2, tem a categoria e tem o produto. Isso é o que nos interessa nesse momento. Já tem o estoque e tal, esses detalhes a gente vai ver depois. É só para botar para funcionar mesmo direitinho, que senão vai dar problema. Vou executar todo o script. Ó, executado, tá tudo verdinho aqui, ó. Tá? Quer dizer que deu tudo certo. Inclusive agora ó, vai aparecer o DB Vendas 2.
O DB Vendas 2 tem a tabela de categoria, cliente, estoque e produto. Aqui a relação de estoque com o produto é um pouco diferente, ali que ele faz a relação de composição 1 para 1. Depois eu vou explicar para vocês como que funciona. Agora, na classe Database MySQL, voltando aqui para o Java, eu vou voltar aqui para o banco de dados 2. Certo? Para deixar como estava, porque senão isso aqui vai dar confusão mais adiante. Agora sim, executando aí o projeto, eu tinha aqui, ó, o cadastro de categoria, então, esse carinha aqui vocês já estão fazendo para marca, cor e serviço. E agora nós vamos para esse passo aqui, então, ó, o produto. O produto, se vocês olhar, primeiro, eu estou listando o nome e o preço do produto. E ao lado, os detalhes do produto, que além do nome e do preço, então eu mostro a descrição, mostro a categoria. Olha só a categoria. Categoria é uma relação, né? Essa categoria sai de outra tabela, se a gente pensar em banco de dados, certo? E o que eu estou mostrando não é o ID da categoria ou outros detalhes, se tivesse. Estou mostrando somente a descrição, que é para mim saber, esse tênis aqui, então, ele é da categoria vestuário, beleza? Agora vamos ver como que é a ideia de inserção com um relacionamento. Olha só, na inserção você tem o nome do produto. Então, vou colocar aqui, por exemplo, vou colocar aí, smartwatch. A descrição, vou colocar smartwatch health. Uhum. O preço desse smartwatch, eu vou colocar aqui, 1.500. Agora, olha só, a categoria, eu coloquei um combo, que é alimentado com os dados da tabela de categoria. E nesse combo eu vou selecionar qual eu quero para associar um objeto produto a uma categoria. Pois não é que existem várias categorias e dessas várias uma estará relacionada com o produto? Então é isso que eu estou fazendo, né? Aqui eu vou determinar a associação do objeto produto com o objeto categoria. Em termos de banco de dados, o que eu faço? Eu vou mapear os dados do objeto produto e, ao invés de colocar os detalhes da categoria no produto, só vou informar o ID, né? Que é o que faz a chave estrangeira. Então, tenho que pensar nesse mapeamento, que eu vou fazer a persistência de dados. Ou seja, eu tenho dois objetos, mas eu vou gravar um agora só, que é o produto. Quando eu gravar o produto, eu tenho que informar qual a categoria dele. Em termos de objetos, eu tenho dois que estão na memória, mas agora transferindo por banco de dados, eu vou transferir um que tem uma relação com uma outra entidade. Aí eu lembro da chave estrangeira. Beleza? Então, se eu confirmo isso, ó, aparece lá já o smartwatch, a categoria que eu selecionei ali de eletrônicos, beleza? E isso é válido para o alterar também, ó. Por exemplo, se eu vir aqui no alterar, certo? Ele já traz os dados preenchidos e eu posso até, inclusive, se eu quiser, mudar a categoria. Beleza? Uma das coisas a observar aí, agora nessa interface, é que ela tem mais campos, né? Então, ali são 4 campos e 3 campos e uma relação. Diferente do que a gente fez ali, por exemplo, no cadastro de marca, cadastro de cor. Cadastro de serviço já tem mais dados, mas é algo já que você pode pensar. Beleza? Fez a alteração? Vou alterar aqui o valor desse produto aqui. Vou colocar 1.550. Confirmou? Alterou, beleza? Tá tudo certo. Tá? O excluir, né, eu acredito que funcione, não vou nem me preocupar com isso. Beleza? Então, agora, em termos de programação,
vamos lembrar, né, do nosso roteirinho lá. Então, vou abrir aqui o Siga. Foi no Siga que eu coloquei? Foi. Olha aqui, coisa linda, né? O roteiro. E criar o esquema de banco de dados. Está feito. Script de banco de dados. Acabamos de fazer. Conferir conexão com o banco de dados. Fizemos também. Agora, a classe de mapeamento objeto relacional, ou seja, as classes de domínio, package domain. Então, o que o cara vai fazer aqui nesse momento? Na classe de domínio, eu tenho a classe categoria, que nós já implementamos. E agora nós vamos nos preocupar com a classe produto. A classe produto, ela tem ID, nome, descrição, preço e uma relação com categoria. Estoque não vamos nos preocupar ainda, tá? O restante é tudo conhecido já de vocês aqui. Então, essa etapa está vencida, as classes de mapeamento. Eu vou lembrar também, gente, que orientação a objeto não é programação, entidade e relacionamento, tá? Olha só, até eu tenho aqui, eu mantenho comentado aqui, ó. Isso é um crime contra a POO. Que alguns começam a querer fazer o mapeamento, né? Pensando em entidade de banco de dados. Aí ele não mantém a relação com o objeto, mantém a relação com um atributo somente. Tá? Não estaria errada a sua forma de pensar não fosse orientação a objetos. Nós estamos fazendo orientação a objetos. Mas se vocês tivessem a oportunidade de programar em C, Pascal, como eu tive a oportunidade, que não havia ali orientação a objetos ainda, que a gente fazia programação estruturada, ou seja, programação de registro, record em Pascal, ou de struct em C, aí a gente queria relacionar entidades, a gente fazia isso. Né? Ela era pelo ID mesmo, a gente fazia exatamente dessa forma. Mas agora não, é objeto, estou falando de objeto. Né? Então, eu vou manter uma relação com uma classe e não com um atributo somente. Né? Se eu tivesse só o atributo, o que eu teria que fazer? Sempre ficar. Quando for esse atributo de ID categoria 1, por exemplo, eu tenho que, numa lista, uma coisa, verificar quem é o atributo 1. Né? Exatamente. Né? Então, tudo ficaria mais trabalhoso. Assim, eu já faço o mapeamento, eu já sei do que eu estou tratando. Beleza? Então, beleza, as classes de domínio, ok. Aí eu vou olhar agora para a classe DAO, né, que vai cuidar de fazer o CRUD. Então, na classe DAO, eu tenho aqui a classe produto DAO. Categoria, eu vou voltar aqui, né, para não deixar em branco ela, só para lembrar, né, a classe de categoria a gente praticamente não vai mexer, ela estava pronta. É uma classe que não depende de outra, então está prontinha, não mexe em nada, certo? Agora, produto. Produto, nós vamos começar aqui pelo insert. Olha só, o insert de produto, ele tem o seguinte, insert into tabela de produto, os atributos, nome, descrição, preço, e olha quem vem aqui, ó, ID da categoria. E aí no values, os parâmetros que eu vou ter que informar, certo? Por favor, não olhem ainda para a string SQL stock, essa não é o momento ainda, tá? Então, o primeiro script que eu vou executar é transferir os dados do objeto produto, né? Nome, descrição, preço, o ID não precisa porque ele é autoincremento, mas atenção agora à categoria. Em termos de objeto, de associação de classe, eu tenho que um produto está associado a um objeto categoria, mas agora eu estou mapeando para uma entidade relacional. O que eu vou fazer, então?
eu vou enviar da categoria para o banco somente o ID da categoria. Então, eu sei que o produto tem uma categoria, por isso eu estou usando o get categoria, e da categoria eu vou extrair o ID, certo? E essa categoria aqui é o que vai preencher esse quarto parâmetro, que é o ID da categoria. Então, isso vai para o banco como uma entidade agora relacional, certo? Executou, beleza. O alterar, o update, eu posso alterar o nome, a descrição, o preço e posso alterar o ID da categoria. Esse é o caso de eu trocar o tipo de categoria, né? Daí, da mesma forma, o nome do produto, a descrição do produto, que são, então, transferidos para o statement, nesse caso aqui, né? Ou seja, os parâmetros, que são as interrogações da expressão SQL, que está sendo tratada pelo prepare statement, preparando a expressão SQL. Então, estou transferindo os dados dos objetos agora para a expressão. E aqui, nesse caso, o diferencial do insert, que é uma atualização, onde a cláusula where é utilizada para encontrar o objeto na tabela e fazer, então, a atualização. E aí, por fim, o execute para atualizar isso no banco. O remove, eu dou um objeto produto, passo uma expressão SQL, que é um delete from produto, pela cláusula where, id igual ao ID do produto, que é encontrado a partir do ID do produto, que é o objeto que foi passado como parâmetro, preenchendo o parâmetro 1 da expressão SQL, do prepare statement, que é, no caso, essa interrogação aqui. Fechou, executou e exclui o cara. Beleza? Então, alterar, ou melhor, inserir, alterar e excluir, o remover aí, né, vocês podem ver que é um processo bem tranquilo. A atenção especial que você tem que dar é justamente ao ID da categoria aqui que faz a relação, né, que é um atributo not null, inclusive no banco, se eu não preencher, dá falha no banco. Beleza? Agora, a listagem, né? A listagem ela é um pouquinho mais danada. Existem várias estratégias para você fazer a listagem de dados. Porque agora eu não vou trabalhar com uma tabela só. Eu tenho que ir no banco e trazer dados de duas tabelas. Uma que é a tabela de produto, mas o produto depende de categoria. Se eu trago só o ID de categoria, que é o que eu tenho na tabela de produto, não é o suficiente, pois eu quero saber também qual é o objeto categoria associado ao produto, certo? Então, uma estratégia de você fazer isso é usar de recursos como, por exemplo, que eu estou usando aqui, né, um select inner join, para unir, né, uma tabela de categoria com a tabela de produto. Isso aí provavelmente vocês aprenderam na disciplina de banco de dados. E nesse caso, toda vez que eu busco um produto, eu já trago junto então a sua categoria. Então essa é uma estratégia. Uma outra, inclusive, que vai ter num outro projeto, vocês não precisam abrir agora, mas eu já vou mostrar para vocês, ele existe aqui, que eu chamei de Select simplificado. Depois vocês vão ver, então é uma outra estratégia que deixa essa instrução ela um pouco mais enxuta. Por quê? Na verdade, quando eu faço isso daqui, eu tenho que me preocupar com muitos detalhes. Agora eu tenho relação entre duas tabelas. E se eu tivesse três, quatro, entenderam? Então, talvez a instrução select ela ficaria muito grande aqui, muito fácil de você errar instruções aqui, certo? Porque você sabe que esse select aqui, ó, se eu copiar ele daqui, que é uma coisa que eu faço quando eu construo esses selects aqui, ó, e o programa dá erro, a primeira coisa que eu faço, eu pego e copio esse cara daqui, ó, e jogo no Workbench é, aqui numa área de texto nova, né?
para executar a expressão. Eu vou tirar essas aspas duplas que tem aqui, porque isso aqui é coisa do Java, né? Essas concatenações. Eu monto a expressão e executo aqui, ó. Tá? Funcionou? Opa, a expressão SQL está funcionando. Então, quer dizer, essa expressão SQL é o que eu tenho que jogar lá no Java, certo? Se está funcionando no banco, quer dizer que no Java tem que funcionar também. Tá? Por que que eu estou falando isso? Porque muitas vezes você troca as letrinhas aqui, né? Erra um nome de uma variável aqui, coloca P onde deveria ser C, coloca C onde deveria ser P, né? Usando aqui esses alias aqui no caso, né? Então, isso tudo a gente tem que cuidar. Se está dando muito erro, pega a expressão SQL, joga lá no Workbench, executa e vê se está tudo ok. Se estiver ok lá, tem alguma coisa no seu código. Beleza. Montou a expressão, ela está funcionando. Agora eu crio aqui uma variável de retorno que vai me retornar uma lista de produtos. Por que que eu sei que é uma lista de produtos? Porque eu quero uma seleção de todos os objetos produtos aqui. Tá? Não é de um específico, eu quero uma lista de todos. E neste caso, agora, o que a gente vai usar é aquele result set, que eu falei para vocês já quando expliquei para vocês a tabela de categoria, e com um detalhe aqui, ó, que é o uso desse método que eu chamei aqui de Populate VO. VO, Value Object. Seria a representação, né, de um objeto. Então, lembrando, o Result Set é o mapeamento das tabelas de banco. O Result Set, gente, em outras palavras, é exatamente isso daqui, ó. Tá? O Result Set é exatamente isso daqui, ó. Só que o que nós temos aqui ainda não está na forma de objetos. A tabela que ele está me trazendo é uma união de produto com categoria. Então, agora cabe a mim pegar os detalhes do result set e transferir para os objetos. E isso eu vou fazer através desse método que eu chamei de populate VO, passando como parâmetro a variável resultado. Quem é resultado? Resultado é, então, todo o result set. Vamos lá ver o que é o populate VO? Então, olha só. O populate VO, tá? Ele cria um objeto produto, cria um objeto categoria e já faz associação de produto com categoria. E agora eu vou mapear de volta os dados da tabela, que está no result set, vou mapear para dentro dos objetos, produto e categoria, que estão devidamente relacionados, certo? Então, olha só, da tabela de produto, eu tenho o atributo produto ID, para o ID do produto. Eu tenho um produto nome para o nome do produto. O produto descrição para a descrição do produto. O preço do ou melhor, produto preço para o preço do produto. Categoria ID para a categoria do produto. Categoria descrição, a descrição da categoria do produto. Então eu estou movendo os dados linha a linha, né? É como se estivesse pegando a primeira linha, extraindo esses dados e transferindo para dados de objetos Java. Cada um no seu lugar. Dados de categoria para objetos categoria, os dados de produto para objeto produto, mas fazendo associação entre eles. Certo? E cada objeto desse mapeado, inclusive aqui, ó, da onde que saiu esses nomes na tabela? Produto ID. Eu tenho como aumentar isso aqui um pouquinho? Aqui vai merecer um zoom aqui, né? Olha só, da onde que saiu esses nomes? Produto ID, produto nome, produto descrição, produto preço, categoria ID, categoria descrição nessas colunas aqui, ó. Sendo que as colunas da tabela não são esses nomes. As colunas são ID, nome, descrição, preço. Da onde que saiu isso? Saiu do select. Eu usei os alias, né? Que é renomear os atributos do objeto. Por que que eu fiz isso? Para não confundir as coisas. Eu estou unindo duas tabelas. Inclusive, a tabela de produto tem a coluna descrição e a coluna de categoria e produto tem a coluna ID. Então, como que eu iria diferenciar um e outro? Fazendo uso de alias. Certo? É isso que dá trabalho nessa forma de expressão aqui. Tá? Por isso que a gente vai ver uma forma mais simplificada depois. Beleza?
Fez um mapeamento, retorna o produto. Então, retorna para onde? Vamos lá para o método listar. Ó. Então, esse é o método listar. Eu parei nessa linha aqui, né? Então, agora o objeto produto é colocado nessa variável, que é adicionado, então, à lista de retorno, de produtos. Então, esse laço while vai fazer enquanto houver um próximo elemento no result set. Quantos elementos eu tenho no result set? De acordo com o que a gente vê aí no Workbench, né, são 4 elementos. Ele vai fazer isso 4 vezes. Populate VO, transferir os dados da entidade relacional para objetos Java, devidamente associados, certo? Então, aqui, inclusive, na hora de fazer o Populate VO, eu fiz de uma maneira assim para entender. Criei, instanciei aqui o produto, instanciei a categoria e fiz associação. Depois eu fiz a movimentação dos valores. Mas aqui você sabe que pelo produto, né, eu poderia fazer o seguinte, ó, produto ponto obter qual é a categoria associada a ele e executar um set tudo pelo produto. Se há associação, né, eu poderia fazer dessa forma, ok? Eu vou deixar da outra maneira aqui, só para fins mais didáticos. E ok, tá? Então, isso é feito também, né, no método. Eu criei um método aqui para fazer uma listagem por categoria. Tá? Então, quer dizer, eu dou a categoria e quero saber todos os produtos que são dessa categoria. Já começa a trabalhar com filtros, certo? Mas olha só, o Populate VO é o mesmo. Tá? Aqui eu fiz um outro. Buscar um produto, né? Através de um ID, eu quero saber ali, por exemplo, os detalhes desse produto. Né? Até é estranho, eu passo o produto e vou tirar do produto o ID. Para mim, seria mais adequado nesse caso aqui, por que não fez antes, né? Seria o mais adequado, talvez, criar acho que isso eu já fiz com categoria, criar aqui um buscar, ao invés de passar um produto, passar o ID de produto. Vai dar na mesma, né? Então, você tem um ID de produto. E agora, a busca, ao invés de ser produto getID, você simplesmente pega o parâmetro ID, tá resolvido, tá na mesma, né? Fica mais assim, mais eu acho que dá um código, busca então os detalhes do produto. Ah, mas e se eu tiver o objeto produto e quero encontrar os seus detalhes? Tudo bem, dá para manter esse cara aqui. Inclusive, agora que eu fiz dessa maneira, né, isso aqui tudo dá para retirar daqui e aí a gente pode fazer isso aqui, né? É, Usar aqui para retornar produto ponto, não, buscar, que é o outro método que eu fiz aqui em cima, né? Passando como parâmetro produto getID. Tá? Aí já fica resolvido as duas formas. Tu pode buscar tanto por ID quanto se você quiser passar o produto. Tá? Então é isso, tá? Em relação aqui ao DAO de produto, tá? Exatamente isso daqui, as principais operações. Beleza? Bom, E vai fazer a lista. Ele traz o banco de dados, é um objeto só, é um objeto só, que é o chamado result set. Esse result set, você tem que criar essa imagem aqui na cabeça, ó. O result set é exatamente isso aqui, ó. Isso. Isso. Então, o que é que você faz? Cada iteração, você pega uma linha e tira do result set e coloca cada coluna dessa do atributo de objeto. Isso. Nesse caso, como uma associação de produto com categoria, então eu vou extrair os dados de cada um e colocar nos objetos certinho. E em termos de relacionamento, associação de classe, eu tenho que cuidar de associar eles, que é o que eu fiz aonde? Eu fiz nessa linha aqui, né? Ó. Nesse momento aqui, ó, quando eu associei, né, a categoria ao produto. E aí depois eu só cuido de
movimentar os dados que vêm do banco para os objetos. E aí, depois do intervalo, a gente vê como agora a gente usa essa classe DAO, né, seguindo o nosso roteiro aqui, nas views. Beleza? Tem alguma estratégia para trabalhar com ela ou trabalha com inteira assim? Não, isso não é correto aqui, é porque a gente ainda está nessa fase assim mais didática, experimental, a gente não se preocupa muito, mas o ideal daqui a pouco é você começar a trabalhar com paginação, né? Então, tem instrução SQL ali para você determinar quantos registros você quer na busca. Pode ser de todos, mas você pode começar a paginar. Ah, eu quero que venha de 10 em 10 registros. Aí você aparece naquela SQL, né? Isso. Aí você determina o tamanho da página e você vai controlando essas buscas aí. Realmente, se nós pegar, por exemplo, um sistema de produtos, vamos pensar numa Amazon. Imagina se na Amazon a gente trazer todos os produtos numa pegada só. Não tem servidor deles que vai aguentar. E a rede e tudo mais. Aí, por exemplo, quando a gente escolhe lá na View, e a gente pode coordenação, a gente pode dar um coordenador, daí a gente muda, aí a gente faz outra requisição, a gente... Exato. Aí você vai controlando, né? O tamanho da tua página, porque aí no SQL tem ali instrução para você determinar, né, a partir de qual elemento até qual elemento que você quer. Eu não me recordo exatamente qual mas qual a instrução do SQL agora, mas tem isso nele, né, que você determina de um ponto até outro. É o controle de páginas. Já vi isso. Tem uma série de coisas, assim, de estratégias para carregamento de dados, né? Por exemplo, aqui, do jeito que a gente está fazendo, todo produto eu estou trazendo a categoria, tá? Mas daqui a pouco a gente vai ter que pensar, realmente é necessário trazer a categoria? De repente só quero saber o preço do produto, entendeu? Aí você tem que começar a gerenciar também o que você vai trazer do banco. Aí, no caso, vai depender da funcionalidade que a gente quer, né? Exato. Se a gente quer consultar só o preço, a gente sabe que para consultar o preço não precisa trazer a categoria, aí já traz só o preciso, né? Exato, né? Por exemplo, lá na lavação, né? Imagina eu carregar uma lista de veículos e imediatamente trazer todos os dados, por exemplo, de ordem de serviço dos veículos, né? Às vezes você não quer nem saber da ordem de serviço. Então, você não pode ficar trazendo essas relações o tempo todo. Às vezes você vai começar a administrar isso. Lá no Hibernate, que implementa a JPA, lá tem a forma que é chamada de lazy loading e eager loading, que é o carregamento tardio, lento ou senão ganancioso, né? Que vai para o banco e traz tudo, né? Então, por padrão, é tudo lazy, que é o tardio. Vai sob demanda, né? Requisições sob demanda. Mas é isso. Certo. Pegar um café. Beleza. Eu vou parar aqui, vou parar aqui. Acho que eu paro até a gravação agora um pouquinho, né? Depois a gente retoma, pode ser?